Jairade Karuna Ji, Jairade. Estamos aqui no mês de Kartika, celebrando o dia da passagem de Narottama Dasa Thakura, que para nossa tradição espiritual, que a gente se debruça essa escola, ele é um avatar, uma encarnação empoderada pelo divino Gauranga, para estabelecer algumas doutrinas que ficaram pendentes. Deixar o Avatar Dourado, quando deixou esse mundo, ele deixou alguns trabalhos para Narottama. Então, ele havia predito o nascimento de Narottama, ele clamou o nome de Naru no local de nascimento, onde ele iria se iluminar, Narottama mais tarde iria se iluminar, ele ali depositou prema, para que quando Narottama se iluminasse, ele recebesse o tesouro do amor divino que Gauranga estava dando. Então, ele veio manifestar algo, né? Ele estabeleceu a doutrina do Sr. Chaitanya como um portal de compreensão para aqueles que estão na era de Kali, né? Então, ele estabelece que o avatar da era é Gauranga. As formas de Radha Krishna, bem descritas e estudadas por Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Vrindavana, elas então estavam embasando a compreensão do avatar dourado. Elas estavam falando de Radha Krishna, mas na verdade estavam falando de Gauranga. Então ele estabelece o Gaura Chandrika, que é a meditação dos passatempos de Gaura antes da meditação dos passatempos de Radha Krishna. Estabelece também o festival de Keturi, que vai ser o primeiro Gaura Purnima. Então começa-se a observar o nosso calendário. Ele está observando o calendário que foi estabelecido, né, pelo Narottama. E começou a observar a passagem do Gaura Purnima como o Ano Novo. Então a gente começou a comemorar a passagem, o início do ano, com esse festival que Narottama iniciou com a ajuda de Mãe Janavi, a presença dela, de Mãe Janavi. E todos os membros do Panchatattva já haviam abandonado o mundo, mas ele manifestou ali, através das suas canções de amor. Então Narottama, ele é autor de canções de amor para o bem-estar de todos os seres. Ele canta em um bengali simples para que o povo pudesse entender a mensagem espiritual do seu Chaitanya. Então, ele explica uma grande filosofia em versos simples. A gente está aqui se dedicando a estudar um pouco esses versos. A gente já cantou Hari Hari Bifale. Vamos ver se a gente canta de novo depois. Agora a gente vai cantar Goranga Bolite Rabe, de Narottama Das Thakura, do Partana. Partana quer dizer um livro de oração, Prartana. As orações. Goranga Bolite Rabe, Pulaka Sarira. Gauranga Bolite Rabe, Pulaka Sarira. Hari Hari Bolite Nayane Babenira. Hari Hari Bolite Nayane Babenira. Arakabe Nitai Chande Corona Hoibe. Arakabe Nitai Chande Corona Hoibe. Samsara Vasana Mora Kabe Tu Chahabe. Samsara Vasana Mora Kabe Tu Chahabe. Vishaya Chariya Kabe Shudahabe Mana. Vishaya Chariya Kabe Sudahabe Mana. Kabe Hamaherabo Shri Vrindavana. Kabe Hamaherabo Shri Vrindavana. Rupara Gunata Pade Hoibe Akuti. Rupara Gunata Pade Hoibe Akuti. Kabe Hama Buja Bolse Jugala Piriti.
Kabehama Boja Bose Jugala Piriti Rupa Raghunatha Pade Rahu Morasha Rupa Raghunatha Pade Rahu Morasa Pratana Koro Yesada Narottama Dasa Partana Koro Isada Narottama Dasa Gaurahe, 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 Gaurahe. Gora He, Gora He, Gora He, Gora He. Jai Shri Radha. E aí, você lê a tradução pra gente, Carolina? Ele tem, aqui no meu, tem um significado. Tem a palavra por palavra e depois tem significado. Todo tem tradução. A gente podia ler. Mas lê a tradução palavra por palavra. Certo. Goranga Boilite. Enquanto cantar o santo nome do Senhor Goranga. Rabê, haverá. Pulaka Sharira. Tremor dos membros do corpo. Hari, Hari Boilite. Enquanto cantar o santo nome do Senhor Hari. Nayane, meus olhos. Babê Nirá. Lágrimas rolarão. Arakabe. E quando? Nitai Chander Corunha. A compaixão do Senhor Nityananda semelhante à lua. Roibe. Será mostrada a mim. Samsara Basana Amora. Meus desejos mundanos. Cabei. Quando? Tucharabei. Tornar-se-á muito insignificante. Vishaya Charia. Abandonando o gozo dos sentidos. Cabei. Quando? Suda Rabei. Purificar-se-á por completo. Mona, minha mente. Cabei quando? Rama Herabo. Contemplarei. Shri Brindavana. O reino transcendental de Shri Vrindavana. Rupa Raghunatha Pade. Pelos pés de Srila Rupa e Raghunatha Dasa Goswamis. Coibe Akuti. Ficarei aliviado. Cabei quando? Rama Bujabo. Entenderei, se isso. Yogala Piriti. Os afazeres amorosos conjugais do casal divino. Rupa Raghunatha Pade. Aos pés de Srila Rupa e Raghunatha Dasa Goswamis. Garru, que permaneça. Morasá, minha esperança. Partana Koroi, fazendo orações. Sadá, sempre. Narottama Dasa, é este Narottama Dasa. Significado por sua divina graça, Bhaicharanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, aqui Jai. Esta canção foi cantada por Narottama Dasa Thakura, um grande devoto de Acharya na Sampradaya Gaudiya Vaishnava. A sucessão discipular advinda do Senhor Chaitanya, Narottama Dasa Thakura escreveu muitas canções, as quais os Vaishnavas reconhecem como autorizadas. Ele canta essas canções em linguagem bengali simples, mas o significado, o sentido profundo de suas canções é muito expressivo. Nesta canção ele diz: Goranga Bolite Rabe Pulaka Sharira. Atinge a perfeição no cantar alguém que, tão logo cante o nome do Senhor Goranga, que iniciou este movimento de Sankirtana, sinta de imediato tremores no corpo. Este comportamento não se deve ser imitado, mas Narottama Dasa Thakura está perguntando: quando será aquele momento oportuno em que haverá tremores no corpo assim que cantarmos o nome do Senhor Gauranga? E após o tremor, Hari Hari Bolite Nayane Babenira. Enquanto cantamos Hare Krishna, quando é que os olhos ficarão lacrimejando? Então ele diz: Araka Benitai Chande Koruna Roibe. Estamos todos perguntando sobre a misericórdia do Senhor Nityananda. Nityananda é considerado o mestre espiritual original. Portanto, para nos aproximarmos de Gauranga, o Senhor Chaitanya, devemos recorrer à misericórdia do Senhor Nityananda. Qual é a sintonia de alguém que recebeu a misericórdia do Senhor Nityananda? Narottama Dasa Thakura diz que o sintoma daquele que, de fato,
recebeu a imotivada misericórdia do Senhor Nityananda, é que ele deixou de ter desejo material. Arakabe nitai chande koruna hoibe, samsara basana mora kabetu chahabe. Samsara basana quer dizer desejo de desfrute material. E Narottama Dasa fica pensando quando isto se tornará insignificante. É claro que, enquanto tivermos corpos, teremos de aceitar muitas coisas materiais, mas não com o propósito de desfrutar, e sim de subsistir. Narottama Dasa continuou dizendo que Rupa Raghunatha Pade Koibe Akuti. Quando mostrarei forte interesse em estudar os livros deixados pelos 6 Goswamis, Akuti significa ter interesse. Como é o pai do serviço devocional, Rupa Goswami escreveu um livro chamado Bhakti Rasamrita Sindhu, no qual há belas instruções acerca do serviço devocional. Estes tópicos também são abordados no Chaitanya Charitamrita e em outros livros. Em nosso livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, apresentamos um resumo destas orientações. Para aprender sobre as relações amorosas conjugais de Radha e Krishna, é preciso recorrer aos ensinamentos destes 6 Goswamis. Narottama Dasa Thakura orienta-nos para não tentarmos compreender, através do nosso próprio esforço, o amor conjugal de Radha e Krishna. Devemos tentar compreender este Yugala Periti, amor conjugal, sobre a orientação dos 6 Goswamis. Enquanto a mente estiver muito absorta em pensamentos materialistas, a pessoa não pode entrar no reino de Vrindavana. Mas Narottama Dasa Thakura diz que Vishaya Charira Kabe Shuddhabemana Kabe Rama Herabo Shri Vrindavana. Quando a mente purificar-se por completo, ficando livre de ansiedades e desejos materiais, então serei capaz de compreender Vrindavana e o amor conjugal de Radha e Krishna. E nessa altura, minha vida espiritual será exitosa. Veja só, né? Que significado profundo, doce e compassivo de Srila Prabhupada, explicando a natureza desse processo de bhajana. Bhajana, por si só, é uma prática espiritual muito poderosa. Sentar-se e começar a se dedicar a estudar, a interpretar as emoções descritas nessas canções. As canções de Narottama estão imbuídas de um sentimento muito intenso, um desejo espiritual muito intenso. Ele vivenciou isso em diversas formas dramáticas na sua vida. Ele expressava essa paixão pelo divino a cada palavra, a cada suspirar. Um grande poeta que expressa a dor do sentimento de separação de Deus através dessas canções. Aqui, ele roga pela oportunidade de ter uma mente pura e um serviço devocional livre de interesses e tocado pelo êxtase, o êxtase do amor. Quando ele pede para que a voz dele embargue, para que os pelos do corpo se arrepiem, quando vai chegar esse dia que eu vou cantar o santo nome e as lágrimas vão escorrer. O que são essas expressões? São expressões de êxtase. São transformações que o amor divino provoca na expressão física, devido à intensidade de entrega. Quando você se entrega e perde o controle. E aí você fica na mão da força. Força é o que te guia, é esse raça. Força é esse sabor de amor, do amante, de servir. Então, Narottama, ele estabelece um serviço devocional ao casal divino como seu objetivo, apesar de ele se ver a si mesmo como um materialista, ele roga e tem fé na misericórdia do Senhor Nityananda. Na história de Raghunatha, Raghunatha queria muito o Senhor Chaitanya. A gente observou também a passagem de Raghunatha recentemente, agora nesses dias. Raghunatha Das Goswami, ele se tornou muito atraído pelo Senhor Chaitanya muito jovem. E a família, com medo disso, casou ele muito jovem, com medo dele se tornar um monge. Aí ele era de família muito rica. A história de Raghunatha é muito parecida com a história de Narottama. Todos os dois eram de família muito rica. E a família não queria que eles se tornassem renunciados, mas ambos seguiram o caminho do monastério. E quiseram seguir para o ashram do Guru, do seu Chaitanya, ali ser iniciado e ficar na pobreza, abraçar a pobreza, a renúncia.
e se dedicar unicamente à riqueza espiritual, ao alimento espiritual. Ele ficava sem comer externamente, controlando os ares vitais, mantendo-se vivo, apenas cantando o santo nome de Deus. Ali ele tinha profunda fé naquele processo de meditação Yugala Piriti, que Piriti é o amor mais íntimo, mais oculto, mais profundo, escondido no âmago do coração, que nem mesmo os amantes têm coragem de pronunciar. Porque se a janela do orgulho ficar acesa, aberta, né, o vento pode apagar a lâmpada do amor. Então tem que ser mantida, a porta verbal tem que ser mantida fechada, a porta verbal, a janela do verbo, que entra o vento do orgulho. É isso, a comparação poética é essa, que os acharyas dão. Então, eles guardam isso oculto no seu coração, e esse piriti, e o galapiriti, é experienciar esse sentimento que o casal divino sente um pelo outro, mas que eles nunca expressam em palavras, que eles nunca falam. Quem pode presenciar isso é as manjares, as servas do casal divino, que estão conectadas com as necessidades de ambos. Elas não querem um dos dois separados, elas querem os dois juntos, uma vez compreendendo que a alegria de um está no outro. Eu me abstenho da minha própria felicidade pessoal para outorgar felicidade a esses amantes. Quando acontece isso, a unidade ocorre e a serva saboreia ainda mais prazer do que o vivenciado pelos próprios amantes. Esse é o mistério do amor. O prazer aumenta à medida que as consciências se entregam a Deus. Então, Deus, ele se conhece, somente ele se conhece a si mesmo, mas à medida que ele se conhece, ele se aprofunda. E ele vai sempre se percebendo de uma nova forma. Esse é o caminho do Narottama aqui que ele está descrevendo. Deus, ele vai se revelar como algo novo, diferente daquilo que a minha mente está acostumada. Então, ele fala que a minha mente vai desapegar dos prazeres dos sentidos. Eu estou refugiado no Guru, e a minha mente, quando se desapega dos prazeres, dos sentidos, eu desenvolvo, então, a mente pacífica. E essa paz é possível se manifestar a Vrindavana. Então, eu poderei ver Vrindavana. Foi o que aconteceu com o Narottama. Narottama, ele se iluminou, e no dia que ele recebeu a iluminação, que ele alcançou a iluminação, o Senhor Chaitanya tinha deixado para ele um presente, que era um galardão, além da iluminação. A iluminação veio para ele pela sua própria lembrança divina de quem sou eu. Mas o presente de Mahaprabhu foi algo a mais, que na forma de Gopi ele ainda não havia experimentado. Ele agora estava experimentando um algo a mais. Uma saudade de Mahaprabhu quando ele apareceu no mundo, depois que Mahaprabhu já havia partido, acabara de partir, Narottama nasceu, chegou atrasado. E ele lamentou isso a vida inteira nas suas canções de amor, aqui querendo cantar o nome de Gauranga, Gauranga Bolite Rabi. Quando chegará o dia que eu vou cantar Gauranga e os lágrimas virão nos meus olhos porque eu estou sentindo a presença de ti. Ele está buscando essa unidade com Gauranga. Ele alcança, ele manifesta o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Aí, esse Raghunatha, ele tendo uma história muito parecida com a do Narottama, ele indica essa direção que Narottama canta nessa canção. Ele deseja primeiro Gauranga, mas a família de Raghunatha impedia ele de ir para o monastério, ficar com o seu Chaitanya. E aí, um dia, ele teve a bênção de encontrar com o seu Nityananda. Só que quando o seu Nityananda olhou para ele, ele disse, você é um ladrão, você quer pegar o meu Gauranga sem pedir permissão a mim. Aí ele entendeu que o seu Nityananda é o proprietário de Gauranga, ele é que pode dar Gauranga. Então, ele não podia receber Gauranga. Então, quando ele foi punido pelo seu Nityananda, ele teve que fazer o festival do arroz inflado, e o seu Nityananda distribuiu prachada ilimitadamente ali naquele dia, e até hoje, se comemora esse dia também do festival de Panihati, que foi oferecido por Raghunatha Das Goswami, o Senhor Nityananda, e ali o Senhor Nityananda concedeu a graça, e logo em seguida, um tempo depois, ele conseguiu escapar da sua família e se juntar à missão do Senhor Chaitanya. E Narottama faz menção a esse passatempo quando ele canta essa sequência, quando ele reconhece que Nityananda é quem vai poder me dar esse êxtase pelo nome de Goura.
Esse amor pertence a Nityananda. Nityananda é o proprietário de Goura Prema. Se eu quiser embargar minha voz cantando o nome do Avatar Dourado e sentir esse arrebatador êxtase amoroso do Cupido transcendental que aparece como um leão dourado na era de Kali, então eu tenho que aceitar a misericórdia do mestre espiritual, o Senhor Nityananda, que é o oceano de felicidade. E ele está sempre distribuindo a sua graça. E a graça dele é o desapego da existência material, é o desapego do meu ego material e aceitar que eu sou uma mocinha Vrajavasi, associada do casal divino, imersa no seu seva. Então eu abandono todo tipo de ego para mergulhar nesse Jugala Piriti, como foi ensinado por Rupa e Raghunatha. Minha única ansiedade é servir com amor, adorar o casal divino. Como Rupa ensinou, servir Rupa e Raghunatha é minha ambição. Veja, ele está dizendo nessa canção que servir Rupa e Raghunatha, né? Ele quer alcançar o amor divino de Radha Krishna, de Ungalamurti, como descrito por Rupa, mas ele finaliza dizendo que o seu objetivo é servir Rupa e Raghunatha, que estão dando esse tesouro, que são os proprietários desse amor, que são a representação direta do Senhor Nityananda, o Guru, né? A graça do Guru. Os Goswamis de Vrindavana, eles são expansões do Senhor Nityananda também ali, que estão trazendo a mensagem de Ananga Manjari, de Rupa Manjari, as líderes das serviçais de Srimati Radharani, que nos ensina a apreciar as expansões da Mãe, né? A Mãe Divina se expande em muitas formas, e formas que nos instruem a servir, né? Elas vêm na forma de uma serva para nos ensinar a servir a ela mesma. Todas elas são Shrirada. As serviçais de Srimati Radharani, elas são a própria Srimati Radharani. Mas elas são a forma de Radharani que nos ensina e que nos instrui e que depois nos testa e vê a nossa qualificação, se nós temos a humildade necessária. Então, para ter essa humildade é cantar essas canções, porque quando você canta essa canção, que traz esse humor e tenta entender o significado e interpretar essa emoção no momento que você está cantando, então você está realizando bhajana, então a misericórdia desse acharya, do autor da canção, ela desce no seu coração e você é capturado por esses sentimentos. E aí você chama, mas é quem você que vai ser levado. Você que vai ser transferida para a realidade transcendental da terra de Vrindavana, que é uma dimensão feita de prema, de amor divino. Não tem nada material lá. Nem tempo, nem espaço. Mas existe tempo e espaço servindo o amor. São expressões de amor. Eu falei pra caramba, hein, caramba. Vamos cantar essa canção de Narottama. Essa aqui é muito bonita. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Rama Shri Madhusudana. Gopala Govinda Rama Shri Madhusudana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaragunata. Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaragunata. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasaragunata. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasaragunata. Echaya Gosai Kori Charana Vandana. Echaya Gosai Kori Charana Vadana. Jaha Hoite Vigdanasa Abhishta Purana. Jaha Hoite Vignanasa Abhishta Purana. Echaya Gosai Jara Muitara Dasa. Echaya Gosai Jara Moitara Dasa. Tansabara Padareno Mora Panchagrasa. Tamsabara Padahinut Mora Panchagrasa. Tandera Charana Sebi Bhakta Sande Basa.
Tandera Charana Sebi Bhakta Sane Basa. Janame Hoi Na Ei Abilasa. Janame Hoi Yabilasa. Echaya Gosai Jabe Braja Koilevasa. Ejaigo Sai Jabe Braje Koila Basa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Ananda Bolo Hari Bhaja Brindavana. Ananda Bolo Hari Braja Brindabana. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Bhade Majayamani. O Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kuriasa. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasa. Nama Sankirtana Kohe Narottama Das. Nama Sankirtana Korre Narottama Das. Então, Vou palavra por palavra. isso. Hari Haraya. Ahari. Namaha. Reverências. Krishna Yadavaya. Krishna conhecido como Yadava. O melhor da dinastia Yadu. Namaha. Reverências. Yadavaya. A Yadava. Madhavaya. A Madhava. O esposo da deusa da fortuna. Keshavaya. A Keshava. Que possui belos cabelos. Namaha. Reverências. Gopala. Ele aparece como vaqueirinho. Govinda. O apacentador das vacas. Rama. O reservatório de prazer. Shri Madhusudana. O grande matador do demônio Madhu. Giridhari. O levantador da colina de Govardhana. Gopinath. O senhor das donzelas vaqueirinhas. Madana Mohana. O encantador do Cupido. Shri Chaitanya Nityananda. Cantando os nomes do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda. Shri Advaita Sita. Shri Advaita Chari e sua esposa Sita Thakurani. Hari, o Senhor Hari. Guru, o mestre espiritual. Vaishnava, todos os devotos reunidos. Bhagavata, o Srimad Bhagavatam. Gita, o Bhagavad Gita. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Diva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Cantando os nomes dos 6 Goswamis. Shri Rupa, Shri Sanatana, Shri Raghunatha Bhatta, Shri Raghunatha Dasa, Shri Diva e Shri Gopala Bhatta. Echai Gosai, desses 6 Goswamis, Kori, ofereço, Charana Vandana, reverências a seus pés, Jaha Roite, através dos quais, Bignanas, os obstáculos à devoção são destruídos. Abhistapurana, todos os desejos espirituais são satisfeitos. Echai Gosai, estes 6 Goswamis, Jani, quem quer que seja, Mui, eu, Tannar, deles, das, serva, Tan, Sabara, de todos eles, Padareno, a poeira dos pés, Mora, meus, Panchagras, 5 tipos de alimentos. Tandera Charana, os pés de lótus destes 6 Goswamis. Sebi Bhakta, aqueles devotos que servem. Sanebas, vivem juntamente com. Janame Janame, nascimento após nascimento. Roi, lá. Ei Bilais, este é meu desejo. Echai Gosai, estes 6 Goswamis. Jabe, quando. Brade, em Vraja. Koilabasa, viveram. Radha Krishna Nitya Lila, os eternos passatempos de Radha e Krishna. Korila, Prakash, revelaram. Anande, em bem-aventurança. Bolo, cante. Hari, os nomes do Senhor Hari. Bhaja, adore. Vrindavan, o reino transcendental de Vrindavana. Shri Guru Vaishnava, o mestre espiritual e os Vaishnavas. Vadi, nos pés de lótus. Madhyaman, absorvendo sua mente em meditação. Shri Guru Vaishnava, de Shri Guru e dos Vaishnavas. Pada Padma, os pés de lótus. Coriás, desejando. Nama Sankirtana, a glorificação do santo nome. Corre, canta. Narottama Das, o autor, Narottama Das Thakur.
Antes de ler o significado de Prabhupada, eu gostaria de também tecer algumas considerações sobre essa importante canção, conhecida como Nama Sankirtana, né? O Nama Sankirtana, Hari Haraye, Nama Krishna. Então ele vai estabelecendo o santo nome de Deus, como foi distribuído pelo Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda. Então ele começa a glorificar os 6 Goswamis de Vrindavana. Narottama, ele fez isso, Mahashaya, porque ele tinha uma missão de expandir a compreensão do Avatar Dourado, de expandir o seu raio de abrangência, de tornar ele mais popular e também unificar as diferentes correntes de pensamento que surgiam no berço dessa raiz frondosa, dessa árvore dos desejos que é o Avatar Dourado. Ele deu origem a várias escolas filosóficas. Então, Narottama, ele tinha a missão de unificar. Ali, os 2 principais ramos dos seguidores do Sr. Chaitanya eram os seguidores dos Goswamis, que eram aqueles eruditos discípulos do Sr. Chaitanya que foram para Vrindavana e que estabeleceram os Rasa Shastras, os importantes textos sagrados que versam sobre a ciência do degustar da devoção. Então, o êxtase, a ciência do êxtase transcendental, do êxtase erótico, principalmente voltado para a adoração do casal divino como Cupido e Arati, transcendentais. A adoração de Deus na forma do Cupido. Então, aquele Cupido que pode flechar você para a eternidade, né? E tirar você das ilusões materiais, deixar você obcecado pela união do casal divino. Então, a partir daí, Narottama, ele traz esses ensinos para Bengala, que foi aonde ele nasceu e foi criado. Só que depois ele foi estudar com os Goswamis, e quando ele volta de Vrindavan, ele traz esse conhecimento para Bengala. Na Bengala existia uma outra corrente, que eram os devotos puros do Sr. Chaitanya. Ali eles adoravam apenas o avatar da era. Não havia necessidade de adorar Radha e Krishna. Eles estavam adorando o Sr. Chaitanya, o Sr. Nityananda, o Sr. Gadadhara, adoravam o Sr. Gauranga com o Vishnu Priya, né? Com o Sr. Nityananda com Janavimata. Sim, eles adoravam o casal divino encarnado na era de Kali. Eles não estavam apegados a adorar outras formas de Vishnu, de Narayana, de Krishna. Eles estavam apegados a adorar o Sr. Gauranga. Então, essa escola, ela, para ser aceita dentro das tradições Vaishnavas, tradicionais da Índia, ela precisava ter mais embasamento das encarnações avataras do Senhor. E foi elegido, então, Radha e Krishna para representar essa energia trazida por Gauranitai. Gauranitai estava apresentando o amor por Deus na plataforma do amor erótico, do amor romântico. E eles estavam distribuindo isso abertamente para todas as pessoas. Eles estavam fazendo isso com um oceano de compaixão, acabando com o sofrimento material e indicando o caminho certo para a morada desse casal divino eternamente adolescente. Eles explicam também que existem 1 milhão de objetivos espirituais que você pode ter, né? Além dos objetivos materiais, que levam alguém a praticar Bhakti. Quando ele se liberta desses objetivos materiais e alcança o desejo espiritual, existem diversos tipos de morada, diversos tipos de sentimentos de amor. O amor não é igual para todos os recipientes. De acordo com o recipiente, o amor se molda, ele é como a água. De acordo com o formato do recipiente, o devoto é o recipiente desse amor. Então, ele vai se expressar de uma forma única, de uma forma singular, pessoal. Então, esse amor, ele se expressa de diferentes formas. E ele vai mostrando toda a existência na sua dança. Mahaprabhu está dançando, e ele está dançando todos os avatares, todas as formas, né? Então, existem devotos de Rama e Sita, que adoram o Sr. Chaitanya, existem devotos de Radha e Krishna, principal corrente, né, que adora o Sr. Chaitanya, Lakshmi Narayana, é o Sr. Mahaprabhu. Então, existem diversos humores que você pode adorar esse avatar que representa todos. Ele dança ali o seu êxtase, mas ele está indicando o caminho para uma das inumeráveis moradas do divino, e ele faz um tour por todas, como mostrando para você
A expressão, por que a expressão erótica pelo divino é a expressão de rendição mais elevada, uma vez que você doa todos os seus 5 sentidos, os 5 elementos são ocupados a serviço devocional. Então, aí é o entendimento do Panchatattva, dos Goswamis. Goswami é aquele que ofereceu os seus sentidos a Govinda, aquele que dá prazer aos sentidos. Ele não entrega os seus sentidos a nenhum outro tipo de prazer, a não ser aquele otorgado por Govinda, que é a fonte do prazer dos sentidos original. Então, é o verdadeiro eu. Ele deixa sempre sobre o domínio do eu, que é Krishna, que é Deus. O casal divino é o seu próprio eu. Então, os Goswamis de Vrindavana, eles explicam a ciência do rasa a partir das formas, avatares de Radha e Krishna, do casal original, mas com a intenção de descrever o avatar da era, que é Chaitanya Mahaprabhu. E esse link quem faz é Narottama. Narottama traz os ensinos de Radha e Krishna para Bengala e diz, olha aqui como é que se adora Mahaprabhu, os Goswamis estão descrevendo como adorar Radha e Krishna, da mesma forma. Então ele inicia o Gora Chandrika, que é a meditação em paralelo com a meditação do casal divino. Enquanto se medita em Radha e Krishna, se medita ao mesmo tempo em Goranga. Você vai estar em 2 damas simultaneamente. Você começa a aprender a se expandir. É o primeiro ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu, você ter uma expansão. 2 formas em uma. É como ele está mostrando isso. O amor é expansivo, é você encontrar o masculino e o feminino dentro de você. Então, Navadvipa e Vrindavana são essas formas, masculinas e femininas. Antes as gopis eram meninas, agora são meninos. E aí você encontra a unidade na dualidade, Radha e Krishna em um só corpo. Esse é o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu e Narottama está concluindo, quando junta um com o outro. Ele pegou essas 2 grandes escolas que foram fundadas por Mahaprabhu. Mahaprabhu, ele mesmo, né, não se absteve de escrever, escreveu 8 versos, traz a mensagem do Santo Nome e das glórias do amor de Srimati Radharani, expressado no cantado Nome de Deus, nos 8 versos do Shikshastaka. Traz todo o conhecimento que vai ser descrito pelos Goswamis e que é vivenciado pelos Navadvipa Vasis, em outra tradição. Em Navadvipa se adorava Gaura Nitai, não precisava adorar Radha Krishna. Quem traz isso é Narottama. Então ele unifica a adoração de Radha Krishna unificada com a adoração de Gauranga Mahaprabhu. Ele é o próprio Radha Krishna. Adorando Radha Krishna, você está adorando Gauranga. Adorando Gauranga, você está adorando Radha Krishna. Então ele traz esse entendimento dentro da doutrina. Pode ler, por favor. Pode ler bastante. Então, significado de Srila Prabhupada. Atividades. Esta canção de Srila Narottama Das Thakura é muito famosa entre os devotos da Bengala e de Orissa. Ao retornar de Gaya, onde foi iniciado por Sri Isvara Puri, o Sr. Chaitanya transformou-se numa personalidade embriagada no amor a Deus, a qual seus estudantes de gramática nunca haviam visto antes. Em vez de ensinar estudos gramáticos normais, o Sr. Chaitanya explicava cada frase de tal maneira que cada palavra ou letra sânscrita, a pessoa extraía um significado relacionado com Krishna, a suprema personalidade de Deus. Essa forma de gramática, mais tarde, foi desenvolvida por Srila Jiva Goswami num livro chamado Hari Namamrita Vyakaranya, a gramática do néctar e do nome de Sri Hari. Mas os estudantes do Sr. Chaitanya pensaram que seu professor estivesse louco e esfregaram sua cabeça com óleo de Vishnu, um óleo que refresca o cérebro. Por fim, perguntaram-lhe: dizes que tudo significa Krishna e que, em última análise, devemos sempre estar cantando os nomes de Krishna. Como devemos proceder para alcançar este objetivo? Então, o Sr. Chaitanya passou a cantar os nomes de Krishna e a bater palmas, e assim deu início ao movimento de Nama Sankirtana. Os nomes que ele cantou são 2 primeiras linhas desta canção, e Narottama Das Thakura e outros colocaram esses nomes no princípio de seus escritos, a fim de imortalizar estes eventos na memória de todas as pessoas. Narottama Das Thakura canta os nomes do Senhor Chaitanya, Nityananda, Shri Advaita e Sita, a consorte do Senhor Advaita. Como estão todos na plataforma transcendental,
o Sr. Hari, o mestre espiritual, e o Srimad Bhagavad Gita recebem o mesmo respeito. Depois, Srila Narottama Das Thakura canta os nomes dos 6 Goswamis. Ofereço minhas reverências a seus pés, ele canta, que destrói os sofrimentos acumulados em muitos e muitos anos. Eu sou um servo destes 6 Goswamis, e a poeira de seus pés de lótus são meus 5 tipos de alimento. Servir seus pés de lótus e manter-me associado com os devotos é minha única ocupação, nascimento após nascimento. Durante o período em que permaneceram em Vrindavana, os 6 Goswamis revelaram os eternos passatempos transcendentais de Sri Sri Radha Krishna. Antes do Senhor Chaitanya, não se conheciam os locais exatos dos passatempos do Senhor Krishna. E por isso, o Senhor Chaitanya instruiu os 6 Goswamis a descobrirem os lugares sagrados e construírem templos. O templo de Sri Radha Damodara situa-se próximo ao local da dança da raça. E Sri Larupa Goswami e outros Goswamis reuniam-se ali para discutirem os tópicos de suas obras, que explicavam cientificamente os superexcelentes passatempos de Sri Sri Radha Krishna. Narottama Dasa Thakura diz, em grande êxtase, gritem o nome de Hari e sirvam ao verdadeiro mestre dos devotos transcendentais. Concluindo, ele diz, depositando todas as esperanças nos pés de lótus de meu Guru e dos Vaishnavas santos, Narottama Dasa Thakura canta o Sankirtana do Senhor Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que lindo. Então, ele está dizendo isso para os devotos da Bengala, que estavam adorando o Senhor Chaitanya na forma dele, da Kali Yuga. Então, ali eles foram também imbuídos desses sentimentos de raça, e como foram explicados por Rupa e Sanatana. A lógica do nome de Krishna, então toda a lógica está imbuída nesse Harinama. E os Goswamis, eles são como Vinayaka, eles são os removedores dos obstáculos. Vignanasa. Adorando seus pés de lótus, todos os obstáculos são removidos. E você alcança a associação do casal divino através do seu Lila Smarana. Ananda Bole Hari Bhadya Vrindavana. Em bem-aventurança vive em Vrindavana. E aí você começa a ter entrada para os passatempos misteriosos que acontecem nas visões devocionais, que o devoto é abençoado para saborear durante seu bhajana, sua meditação. São os presentes do astral que se abrem através das palavras desses acharyas. A gente cantando essas canções, esses passatempos começam a se revelar na nossa mente. Então, Radha Krishna Pranamora, canção muito profunda também, é uma visão divina. Aqui sim ele vai expressar como que a prática de sadhana amadurece no estado de siddha, de perfeição. Porque durante a prática é o mesmo que você faz durante a perfeição. Então, aqui agora, onde eu estou, o que eu estiver fazendo, eu posso mentalmente estar servindo o casal divino na floresta de Vrindavana. Ninguém precisa saber. Os maridos das golpes pensam, ela está dando de mamar para as crianças. Mas, na verdade, ela está com Krishna lá na floresta. Ali é só o corpo. Mas a mente e o coração dela foi quando ele tocou a flauta. Então, por arranjo de Yoga Maya, os maridos pensam, as minhas esposas estão aqui. Mas o coração delas estão com Deus. Amante. Radha Krishna Pranamora, Jugala Kishora, Jivanamaranagati, Arona Himora. Radha Krishna Pranamora, Jogala Kishora, Jivane Marane Gatiaro, Nahi Mora. Kalindira Kuli Keli, Kadambeira Vana, Ratana Vedira Upar, Vasabodujana. Kalindira Kulekeri, Kandabeiravana,
Ratana Bedirao para Bosa Bodhujana. Shama Gauri Ange Dibochua Chandanera Ganda Chamarado Labe Kabe Heribo Mukha Chandra. Shama Gauri Ange Divochua Chandanera Ganda Chamarado Labo Kabe Heri Mukha Chandra. Gatia Mala Tirmala Dibodo Haragale Adare Tulia Dibo Karpura Tambule. Gantiya Malati Mala Dibo Don Haragale Adare Tulia Dibo Karpura Tambule. Lalita Vishakadi Jatasaki Vrinda Agyaya Koribo Seba Charanaravinda. Lalita Vishakadi Jata Saki Brinda Agyanya Koribo Seba Charanara Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasera Nudasa Seba Bilasa Kore Narottama Dasa. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dase Anudasa Seva Bilasa Kore Narottama Dasa. Aí a tradução, lê aí palavra por palavra, né? E tem também a tradução. Que bom, leia só a tradução, então. Só tradução? O casal divino, Shri Radha e Krishna, são minha vida e alma. Na vida ou na morte, são meu único refúgio. Numa floresta de pequenas árvores Kadamba, às margens do Yamuna, colocarei o casal divino no trono feito de joias brilhantes. Untarei as formas escura e clara com pasta de sândalo perfumada com chuia, e os abandonarei com um abano chamara. Oh, quando contemplarei seus rostos semelhantes à lua, após fazer guirlandas de flores malati, colocá-las-ei ao redor de seus pescoços, e oferecerei às suas bocas de lótus tambula perfumada com cânfora. Com a permissão de todas as saques, lideradas por Lalita e Vishaka, servirei aos pés de lótus de Radha e Krishna. Narottama Dasa, o servo do servo de Sri Chaitanya Prabhu, deseja prestar este serviço ao casal divino. Olha só, né? Então ele aqui traz uma oração ousadíssima, né? Quem no mundo teria a ousadia de desejar algo tão íntimo, de participar das melosidades pessoais que são intercambiadas pelo casal de amantes divinos. O Senhor Krishna e Srimati Radharani, eles são a expressão do rasa mais doce na plataforma de amor conjugal, que é aquilo que o ser humano almeja no seu coração, dentro das suas relações, dos seus relacionamentos. Ela sempre busca essa sensação de pertencimento, essa sensação de confiança plena, de unidade. E, sobretudo, no amor conjugal, isso se torna uma exigência que, quando não é satisfeita, a gente vem com as frustrações, as mágoas, os ressentimentos, e esquecemos que é possível amar quando se ama no lugar certo, se coloca o amor no seu lugar devido. Aí você pode saboreá-lo, mas se colocar em local indevido, você não está dando o seu verdadeiro valor. O verdadeiro valor do amor está em relação ao eu. O eu é o mais importante para todos os seres, mas nós esquecemos do propósito, dos interesses do eu verdadeiro e tomamos o ego falso como o eu verdadeiro e partimos para o interesse do orgulho, da ganância, da avareza, o egoísmo, né? O pensamento pequeno. Nós diminuímos o conceito de eu. Então aqui o casal divino ele nos expande.
nos mostra que existe tu e eu, e existe também elas, que são nossas amigas, e que todas ali são importantes. A importância de cada um ali é saboreada pelos amantes, que estão recebendo aquele amor e a afeição das suas amigas. As suas amigas, então, estão nos convidando a participar desse serviço amoroso. E isso, esse sentimento é tão doce, ele fala aqui com um profundo querer, uma paixão. Ela está falando sobre os lábios deles. Eu vou colocar nozes de Betel nos seus lábios. Quando a gente faz isso, a gente tem um sentimento muito afetuoso por alguém. Né? Então, quando a gente que deseja, fica pensando em colocar uma comidinha nos lábios de alguém, é porque a gente tem uma afeição muito profunda e quer intercambiar sentimentos de intimidade com essa pessoa. Então, esse sentimento é, então, possibilitado a ser realizado com a perfeição, ser coroado com a perfeição. Esse sentimento, essa carência que existe no nosso coração, aqui está sendo ofertada pelo divino, que é eterno, que não é temporário, que vence a morte, que vence o nascimento, que está além do nascimento. Então, ele está trazendo uma realidade transcendental daquele amor que a gente busca no deserto e só encontra miragem. Né? É uma água que a gente não encontra. Mas quando encontrou esse oásis, que é a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu na era de Kali, do mestre espiritual, o Sr. Nityananda, eles estão nos mostrando que existe água de verdade no reino do seu coração. Então você é convidado a meditar. Essa canção é uma canção para te convidar a meditar. Essa canção, ela tem um nome, né, que diz assim, ó, Sakhi Vrinde Vigyapati, né, quer dizer Vigyana, conhecimento realizado. Não basta ser Gyana. Gyana é um conhecimento intelectual, aqui é Vigyana, é quando você realiza o conhecimento védico. Quando você realiza, é quando você tem esse sentimento de profunda entrega. Esse é o êxtase. Elas estão dizendo, eu vou embaixo das árvores dos desejos, às margens do rio Jamuna, eu vou preparar um trono de joias. Então ela está fazendo um seva, ela está interferindo nos passatempos do casal divino com uma proposta de serviço amoroso. Então, ela está preparando um lugar para receber o casal divino, ela está recriando esse lugar no seu coração. Dentro do seu coração, ela está imaginando, usando sua imaginação, o sadhaka, praticante de meditação. Ele está criando esse local aonde ele vai ofertar a si mesmo a esse casal divino, vai receber eles. Então, eu vou criar ali um templo dentro do meu coração. E esse templo não vai ser diferente da Vrindavana descrita pelos Goswamis de Vrindavana. Essa Vrindavana, ela vai ser recriada de acordo com as descrições desses acharyas. Então, eu vou criar aqui nas margens do Jamuna, aonde o casal divino está brincando seus passatempos, no rio Jamuna, que é um rio negro. Então, ele fala das cores dourada e da cor negra. As águas do Jamuna são escuras como o chão, mas quando recebem o Dasham Dirada, ficam douradas como o sol. Então, como o sol bate nas águas escuras do Jamuna, elas se tornam douradas. Esse é o Gaurã Avatara. Ele internamente é negro, mas externamente ele está coberto pelo tez e o sentimento da sua amada. Ele agora está saboreando o que é ser ela. Ele quer entender o feminino que te ama, que ama ele. Né? Então, ele quer mergulhar nas profundezas de si mesmo. E por isso ele externa o ouro, que é a cor da sua amada. Que antes ele era negro com o coração dourado, agora ele é negro com a tez dourada. Né? O seu externo se tornou dourado. E aquilo tomou conta dele. E agora ele está expressando. Então, esse embate entre a luz e a sombra. Né? A luz e a sombra. Que para nós é algo muito doloroso, essa guerra. Dos devas e dos asuras. A gente precisa sempre da forma majestosa de Deus para nos sentirmos protegidos. Aqui não precisa das formas majestosas de Deus. A forma doce dos amantes adolescentes é capaz de nos proteger de toda a inauspiciosidade. Então a escuridão ela assume um outro papel. Aqui ela assume um papel de extrema doçura que é capaz de atrair tudo para ele. É o negro amante, o amor negro.
E aí ela vem dourada e ilumina ele, ilumina a profundeza da sua escuridão. E aí o amor acontece. Luz e sombra manifesta várias formas, e as várias formas são as várias deusas que acompanham esse casal. E aqui Naruttama almeja ser uma delas, entrar nesse séquito de deusas da fortuna. Lakshmi Sahasra Sato, milhares e milhares de deusas da fortuna. Lakshmi Sahasra, Sahasra Chakra, o lótus de 1000 pétalas, né? Sahasra Sato, são milhares, incontáveis deusas da fortuna. E aqui Naruttama almeja o objetivo muito ousado de se tornar uma atendente íntima desse casal de amantes. Desse casal de amantes, a atendente deve compreender o seu coração. Ela compreende o que eles não falam. Esse é o mistério da serviçal, do casal divino. Ela unificou os dois. Ela sente mais prazer do que os próprios dois. Do que Radha sozinha, do que Krishna sozinho, do que os dois juntos. Porque elas experimentam o amor dele, o amor dela e a união dos dois. Então, na forma do serviço delas. Então, aqui, Naruttama roga pelo serviço. Ele quer receber ordens dessas saques. Então, ele se aproxima com humildade. Ele reconhece que esses passatempos pertencem a essas deusas da fortuna que acompanham o casal divino, a essas servas. Então, aqui ele se aproxima delas com humildade, com a humildade de buscar conhecimento, de como executar serviço. Então, Lalita e Vishaka vão me ordenar e eu vou servir baixo as instruções de Vrinda. Os detalhes, quem vai me dar é Vrinda, para cumprir as instruções de Lalita e Vishaka, que são as associadas do casal divino. As expansões da deusa que nos ensinam a servir, a almejar esses sentimentos. Então, esses devotos aí, eles estão ensinando como a gente se aproxima dessa meditação. Eu vou meditar na minha própria Guru Saki Manjari, na minha própria Guru na forma de um Angopi. Eu vou meditar no Guru como um Angopi, uma das Gopis, porque eu sigo os passos das Gopis, então estou me identificando com elas, estou aceitando elas como meu Guru. Naruttama tem um livro que ele chama Prema Bhakti Chandrika. Jagannatha Das Babaji dizia, se você quer compreender a essência de todo o conhecimento védico, pegue algumas rúpias, 4 rúpias, se eu não me engano, e compre no mercado o Prema Bhakti Chandrika, de Narottama Das Thakura. É um caderno de canção que ele explica a ciência do amor a Deus através da devoção aos pés de lótus do Guru. Eu me identifico com as Gopis, aceitando elas como as minhas professoras e passo a ofertar a minha luxúria, os meus desejos, kama, a Deus. O caminho das Gopis é oferecer kama a Deus. Elas ofereceram o amor erótico ao divino e obtiveram o controle sobre ele. O controlador supremo, ele se tornou Damodara, amarrado pela cintura, amarrado pelo umbigo de Shrimati Radharani. O umbigo, o abdômen de Shrimati Radharani conquistou a atenção de Krishna, ele agora é Damodara. Ele está amarrado, enfeitiçado pelo tilintar dos sinos, do cinturão de Shrimati Radharani enquanto ela dança. Por isso ele é Damodara. Ele está tocando a flauta e os sinos do cinturão de sino dela estão tocando. Esse cinturão é muito querido, é chamado Mekala. Mekala. E quando Nossa Senhora esquece ele após fazer amor, ela se veste, se ornamenta com o seu amante, novamente o amante dela vai ao vesti-la, mas esquece de colocar, devido ao êxtase, esquece de colocar esse ornamento, e esse ornamento ele não seria facilmente esquecido. Mas foi um êxtase muito violento que fez ela esquecer. Então, ela pede a sua serva mais querida para trazer novamente esse cinturão na presença das saques. Todos esses passatempos estão presentes nessa canção. Então, ela vai receber essas ordens e vai buscar esse cinturão sem que ninguém perceba, sem que Lalita, Vishaka percebam, para que elas não façam piadinhas sobre o êxtase assombroso que tomou conta de Nossa Senhora essa noite, durante a Rasa Lila. A Rasa Lila é de 2 tipos. Uma é uma dança e a outra é fazer amor.
O casal divino está eternamente desfrutando do seu raça lila nos micunjas da floresta. E aonde quer que o seu devoto medite neles, eles se manifestam. Com o seu dama, com a sua morada e com as suas companheiras. Goloka Vrindavana se manifesta. E ela está presente em cada átomo da criação. Isso é descrito no Brahma Samhita. Brahma disse que Goloka se manifesta em cada átomo, em cada parte separada está a morada transcendental do Cupido, aonde esse raça, esse amor conjugal expressa todas as formas da existência, de existência e todas as formas de relacionamento. É a origem, né? O Adirasa, é o amor conjugal. Tudo começa com o nosso pai e nossa mãe fazendo amor e gerando esse corpo. Aí o mundo material ele é um reflexo dessa realidade maior, é uma realidade ainda maior, que é a união do casal divino, que manifesta todos os reinos, todas as moradas do Pai Celestial. Né? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Todas essas moradas são repositórios de inumeráveis raças que se originam do amor eterno dos adolescentes, do casal diamante, na forma desse casal, Radha e Krishna, o Brahman Supremo, a deusa Maya, Mahamaya, expressa a joia da coroa da existência. A realidade última expressa no seu aspecto original. Os amantes que se olham, isso começa a devoção, assim começa a devoção. Através dessa atração de se entregar ao outro. Isso é a origem do amor. O amor não é uma concorrência, ou uma disputa, ou baseado em inveja. O relacionamento do casal divino é a origem de todo prema, de todo pertencimento, de todo acolhimento, de toda confiança, de toda unidade que a gente busca nas nossas relações. Então, a gente deve focar todas as nossas relações nesse sentimento que nós temos por Deus. Então, assim, meditando nos passatempos, dia e noite, fazendo esse seva. Aqui ele descreve a meditação. Você deve, então, meditar que Radha Krishna é a sua vida e sua alma. A vida é a consciência. E a alma, aliás, a alma é a consciência. E a vida é o ar vital que permeia o corpo. Né? Então, aqui o corpo é Radha e a consciência é Krishna. Então, Radha Krishna é minha vida e minha alma. Eu devo unir minha vida e minha alma, minha expressão nesse corpo, o ar vital, encarnado nesse corpo, e a consciência, que é Krishna. Então, a Radha é o corpo, os ares vitais. Então, Radha e Krishna é minha vida e minha alma. Então, eu começo a respirar, pranamura. Você se senta e medita sobre essa canção. Karunaji, você começa a respirar e pensa, Radha Krishna pranamura. É minha vida e minha alma. Divane Marane, na vida e na morte. Eu devo meditar sobre eles. Então, Narottama está dizendo no Prema Bhakti Chandrika. Ele disse, é muito fácil entender como você alcança Radha Krishna. É da mesma forma que a lei do karma. Como funciona a lei do karma? Ele cita o Bhagavad Gita. De acordo com a consciência que alguém tem na hora da morte, a pessoa alcança um corpo. Ele diz, como a pessoa alcança uma consciência na hora da morte? De acordo com o que ela cultiva em vida. O pensamento que você cultiva em vida, na hora da morte, vai vir forte em cima de você. E aquela consciência vai determinar qual é o próximo corpo que você vai tomar. De acordo com a sua consciência, o seu desejo. Os seus anseios que não foram satisfeitos nessa encarnação, quando chega a hora da morte, você diz, mas eu não realizei isso, não realizei aquilo, e vem aquilo tudo em cima de você, e isso determina o seu próximo corpo. Aí você renasce no ciclo de nascimentos e mortes. Mas aqui ele diz, da mesma forma, se durante a minha vida de sadhana eu cultivar o desejo de estar servindo o casal divino, na hora da morte essa consciência vai tomar conta de mim, pela misericórdia de Thakuraji, pela misericórdia do sadhana, da prática espiritual de se meditar no casal divino. Então, determina aquilo que você medita em sadhana, vai determinar o que você vai alcançar no estado de Siddha. A morte é quando você deixa para trás a sua encarnação material, os seus desejos,
ao meu pai e à minha mãe material. Isso não quer dizer que você vai deixar os seus deveres, mas você vai cumprir os seus deveres com amor ao casal divino, entendendo a sua origem, além do corpo. Quantos pais e quantas mães eu não já tive nessa vida? Então aqui agora eu reconheço o casal divino como meu pai e minha mãe. E aí o amor é focado neles. E eu vou servir meu pai e minha mãe material embasado no amor que o casal divino transcendental me dá. Então, esse aí é o meu verdadeiro relacionamento, quando eu coloco no centro das minhas relações Deus. Aqui Narottama está nos dando essa meditação. Então, para alcançar essa consciência, você medita. Que numa floresta de pequenas árvores kadamba. Isso quer dizer que eu vou construir uma floresta no meu coração. Isso é uma meditação. Você vai fechar os seus olhos e você vai meditar na floresta de árvores kadamba. Nós já estudamos do Mahishasura Mari de Nistotra como a Mãe Divina gosta da floresta de kadamba. Então, aquelas flores amarelas de kadamba, eu vou meditar, vou me lembrar das flores de kadamba. Aí você vai meditar às margens do rio Jamuna. O Jamuna é negro, então ele já está dando a dica das cores, azul e dourado. A árvore kadamba, ela produz a flor dourada. E o Jamuna tem as águas negras. Então é a luz e a sombra. Colocarei o casal divino, que são negro e dourado. Ele é negro e ela é dourada. Eu vou colocar eles num trono feito de joias brilhantes. Ali o trono é de ouro, incrustado de safiras azuis. Essa cor escura e dourada, ela vai guiar a nossa meditação, a luz e a sombra. Entre a luz e a sombra dos meus pensamentos, Karunaji, a minha mente se esforça para meditar no casal divino, mas vem formas materiais. Eu não consigo meditar, eu vejo a minha incapacidade, eu estou rogando. Então, a minha meditação é uma oração. Eu vejo quão difícil é meditar, eu estou perdido na luz e na sombra. Às vezes eu fico ofuscado com a luz e às vezes eu fico cegado pela sombra. E aqui eu estou tentando focar no caminho do meio, aonde eu vou conseguir equilibrar essa luz e sombra e ver a real forma do casal divino. O equilíbrio das dualidades. Então eu vou meditar nessas formas joviais. Quando eu medito, todo esse conhecimento, jnana, se torna vijnana, realizado com a sua visão, com a sua devoção, que está construindo um trono para o casal divino reinar no seu coração. Então, Narottama está nos dando essa meditação, ele está guiando a meditação. Quando você medita nisso no dia de hoje, você alcança essa misericórdia. Narottama, ele meditava que era uma gopi que servia leite ao casal divino. E sabe como ele abandonou o corpo? Ele já estava velhinho e os discípulos foram dar banho nele. Então, ele foi para o Ganges. E os discípulos jogavam a água de loto nele. E à medida que jogavam água nele, o corpo dele virava leite. Ele virou leite e se uniu ao Ganga. O Ganga tem as águas brancas. Ele se fundiu no seu seva. O seva dele era servir leite ao casal divino. Então ele virou leite para o casal divino. Essa era o passatempo de Narottama. Então ele meditava nesse seva profundamente. Tanto é que na hora de abandonar a vida, ele manifestou o que ele estava ensinando. Ele disse, a perfeição é alcançada quando você vai morrer, quer dizer, a morte material, quando eu abandono os meus apegos a esse nascimento, de que eu sou filho de quem, de que eu sou neto de quem, de que eu carrego essa mágoa de quem, eu carrego essa alegria de quem, esse orgulho de quem, não, eu abandono tudo e me identifico como uma serva do casal divino e eu faço qualquer seva. Na hora que eu tiver que me transformar em água ou numa corda, eu viro o que é necessário para o serviço. Então, que venha outro nascimento, para que eu possa servir a Mãe Divina de outra forma. E ele aceita isso. Então, ele se transforma em leite e entra nas águas do Ganges. E ali no Ganges, ele vai assumir diversas formas. O amor divino do casal de amantes, ele nos transforma uma vez a cada instante. O que nunca muda se transforma e é novo a cada instante. Então, Narottama, ele está trazendo essa meditação para que a gente alcance esse vijnana, que não pode ser descrito com filosofia. Somente nessa meditação é possível realizar.
Então você vai colocar o casal de diamantes num trono de joias na floresta do seu coração. Numa floresta que você vai plantar árvores cadamba para a Mãe Divina, para atrair a Mãe Divina. E vai chamar ali de Nova Vrindavana. Ali é a Vrindavana, manifesta. Em cada átomo, agora vai trazer a consciência dessa Vrindavana. E ali eu vou contemplar, né? Eu vou untar, eu não vou só contemplar, eu vou servir. Se eu só contemplo, eu percebo que eles não precisam de serviço. Mas se eu sou tomado pela Mãe Divina, em Yoga Maya, no êxtase devocional, eu penso, eu vou untar suas formas. Então eu vou pensar que eles estão precisando ser refrescados, porque o calor abrasante do seu amor erótico está incendiando seu coração, seus corpos. Então eu vou passar sândalo. Sândalo é uma medicina para refrescar o corpo daqueles que estão ardendo na separação. Esse fogo da separação, porque eles são um só, mas estão separados em dois corpos, provoca um desejo de união erótica intenso. Então eu preciso untar os seus corpos com sândalo. Então eu vou untar as suas formas escura e clara. A luz e a sombra, com a pasta de sândalo perfumada do meu amor. Essa pasta de sândalo. Então, enquanto você vai massagear o corpo do casal divino, você vai sentir, tocar o corpo deles, cada parte do seu corpo, cada ponto ali, como com o Dev Kavatya, você vai cantando os seus próprios nomes para que eles sejam cada vez mais doces, mais auspiciosos, glorificando os joelhos de Shrimati, os tornozelos dela, os seus dedos dos pés, a sola dos seus pés, as suas coxas, os seus quadris, a sua barriga, o seu abdômen, os seus seios, os seus ombros, os seus braços. Isso é um serviço muito profundo, que você pode realizar enquanto canta Nama. Enquanto você está cantando Hare Krishna, se lembra dessa canção. Vai seguindo passo a passo, que isso aqui é Yoga Pita Seva. Ele está descrevendo Yoga Pita Seva. É o Yoga Pita dado para todos os Gaudiya Vaishnavas. Não precisa nem receber Siddha Pranali. Narottama já está dando o comando. Medite em você mesmo como uma deusa da fortuna, capaz de untar os corpos do casal divino com o sândalo refrescante do teu amor. E com um abano, uma chamara, eu vou abanar eles, um abano de joias, não? Uma chamara, eu vou contemplar os seus rostos enquanto abano eles. Eles estão fazendo amor, estão suando. Precisa de um ventilador, não tem tomada para ligar o ventilador, tem chamara para a gente abanar. É melhor, né? Porque aí a gente tem seva para fazer. E você vai ali contemplar a união deles com abano, e vai abaná-los. Então você está meditando como um agope, você está se transformando no agope, está assumindo esse bhava, está abandonando todo o sofrimento material, deixando para trás todas as ilusões do samsara e assumindo uma identidade eterna perante o casal de amantes, assumindo um personagem na sua brincadeira, entrando na brincadeira. Assumindo um personagem é entrar na brincadeira, entrar na peça. Então agora eu vou ser tomado por êxtases transcendentais, porque esses personagens, eles são feitos de Mahabhava, do amor de Srimati Radharani expandido. O amor dela é Mahabhava, é o mais elevado êxtase do serviço amoroso, condensado milhares de vezes e transformado em ouro puro fundido, brilhante e reluzente. Então, o casal divino vai ser servido e eu estou tendo essa oportunidade. Mas aqui, como sadhaka, eu vou meditar que Narottama é meu guru e está me ensinando. É a Gopi que me ensina. Porque está orando. Eu não sabia orar dessa forma, eu não sabia meditar dessa forma. E Narottama está revelando a meditação do coração dele para o meu. Então eu vou aceitar a minha guru Gopi. E ela vai me dizer que eu tenho que servir guirlandas de flores nos pescoços do casal divino. Né? Como no Havaí. Os amantes usam guirlandas de flores. É algo muito doce. Esse costume vem de Vrindavana, do casal divino Radha Krishna, que se espalhou pelo mundo. E agora todos sabem que colocando guirlandas, eu estou dizendo, eu quero te abraçar. Se eu colocar uma guirlanda no seu pescoço, eu estou dizendo que eu quero te abraçar. Então eu estou entregando essas guirlandas, que são os meus abraços, os meus beijos, que são as relações conjugais. O beijo é a noz de Betel. Ela diz, eu vou colocar guirlandas e o noz de Betel. Então, a guirlanda eu vou abraçá-los. E a noz de Betel, que é aquela folha que masca como estimulante, é o meu beijo. Eu estou oferecendo beijos e abraços.
Então, esse amor erótico, ele é descrito como erótico e descrito como Kama. Kama é o nome do Cupido material, o deus da paixão, Rati, né? Que é a sua esposa, a paixão, que encanta e ilude os seres desse mundo de ilusão e faz os corações sofrerem, né? As desilusões amorosas. Mas aqui esse Cupido não vai te fazer sofrer as desilusões amorosas, ele vai te dar amor que vai ser capaz de nutrir todas as tuas necessidades com o teu próprio eu. Você vai se satisfazer com o seu próprio serviço abnegado. Não vai mais esperar receber nada em troca. E o amante nada vai poder fazer para aumentar ou diminuir o amor que você sente por ele. Esse é o prema de Srimati Radharani. Ele é independente, independente da ação do outro. Eu te amo, independente do que você faça por mim. Isso é muito poder. Somente com muita coragem alguém pode encontrar essa rendição que tem no coração de Srimati Radharani e que está sendo distribuída através das canções de Narottama. Cantando as canções de Narottama, você é tocado pelo Radhakunda, pelo amor de Srimati Radharani. As canções de Narottama são a água pura do Radhakunda. Então, quando você canta essas canções, você aprende a oferecer beijos e abraços ao casal divino, no seu coração, como algo secreto, algo íntimo. E aqui receber, então, a orientação das Gopi Seniors, daquelas que são associadas eternas do casal divino. Eu sou um sadhaka, um praticante, estou almejando esse encontro. Então, eu preciso me aproximar daquelas que estão fazendo esse encontro acontecer. Elas estão planejando tudo. Quando vai fazer o Holi Lila, elas providenciam toda a tinta de flores. Elas colhem as flores, colhem o pólen, preparam as tintas, preparam todo o ambiente para o casal divino desfrutar. Quando eles vão brincar na água, elas trazem as roupas para eles vestirem, que são adequadas para o banho. E depois elas trazem as toalhas e secam eles. Então elas providenciam toda a brincadeira. Quando eles vão jogar o jogo de dados, elas trazem o tabuleiro, elas trazem os dados. Quando eles vão beber vinho de mel, elas fazem todo o processo que você ensinou a Krishna Chandra, de preparar o Varuni para um dia servir ao casal divino. Então, existe uma preparação, e essa preparação é o nosso sadhana, é a nossa prática, é o nosso serviço. Narottama está dizendo que, enquanto você está fazendo diversos tipos de serviço, você deve meditar nesse objetivo e visualizar o dia desse encontro, que a Lalita vai dizer para você, olha, faz assim. Imagina a Lalita vindo dizer para você como você vai colocar a ordem das flores da guirlanda que você está fazendo. E aí você começa a receber a meditação que está sendo dada aqui. Ele está dizendo, Lalita e Vishaka vão me dar as instruções para servir o casal divino. E Narottama, o servo de Chaitanya, então ele traz a sua humildade, né, como sadhaka, externamente, como praticante, deseja prestar este serviço ao casal divino. Então ele passa a canção no seu estado de Siddha Deha, na sua forma de Manjari, Champaka Manjari, e no final ele volta para a sua consciência externa, dizendo que o devoto deve almejar esse encontro amoroso no seu coração, praticando essa meditação. Shila Narottama Das Thakur Ki. Sua consideração, Karuneji, o que você sentiu? Em consideração. Em relação a essa canção, ou tudo? A tudo. Então, pelo que falou assim também, né, da questão do escuro, da luz e da sombra também, né, dourado e negro, né, essa questão da meditação, você falou isso, eu me lembro, né, que assim, às vezes eu tenho essa dificuldade, né, a mente vai voando, né, na meditação. Aí é um esforço que precisa ter para poder manter essa determinação através do sadhana, né, diariamente, sempre que possível, tentando já, fazendo serviço em casa, tentar se lembrar, né, como colocar essa mente no lugar, né, na meditação. E aí, vendo assim, né, as canções de Narottama, tem essa doçura da entrega, da rendição dele. Aí, essa doçura da entrega tem a pureza nas palavras, né? O que está sendo dito. É mais isso aí. Um ensinamento muito doce, né? Que só pode ser captado cantando. Cantando e derretendo o coração. Bhajna significa cantar para derreter o coração.
Tem muito mais canções de Narottama, mas eu falei tanto que não deu para cantar, né? Encerra a gravação. Isso. Gratidão.